Oi, pessoal, eu sou Marina Borque de Almeida, eu sou pneumopediatra e nesta minha área de atuação sempre me chamou a atenção, desde o começo mesmo da minha residência médica, lá na década de 90 ainda, os casos de bronquiolite. A bronquiolite também pode ser causada por outros vírus, mas a imensa maioria dos quadros, e a imensa maioria, vejam bem, isso é muito importante, dos quadros graves são pelo vírus sincicial respiratório, que, por exemplo, na criança mais velha ou no adulto, vai dar talvez sintoma só de resfriado, ele vai atingir nasofaringe, né, nariz, vai dar um catarro, vai dar uma tosse, na criança pode dar uma otite, no bebê pequenininho, né? Os grupos de maior risco para o VSR são os bebês e os idosos, mas no bebê pequenininho, que é o meu pedaço, ele pode atingir o pulmão, né? E a principal causa de infecção, a principal causa de, inclusive, de pneumonia no primeiro ano de vida. Eu posso falar um relato pessoal. Eu sou a terceira filha de 4 filhos. Eu tive bronquiolite aos 2 meses de idade e eu fiquei 1 mês numa UTI infantil naquela época. Né? Naquela época que a mãe entregava o bebê no hospital e ia embora, não podia nem ficar com o bebê. Então vocês imaginam o desespero da minha mãe e do meu pai de ter sido um bebezinho que ficou 1 semana no hospital. Graças a Deus eu fui daquela parcela que teve sorte. Eu respondi bem, eu não fiquei com nenhuma sequela. Por que eu estou falando em sequela? Em complicações a médio e longo prazo, né? Porque hoje em dia, bronquiolites graves. Então, uma criança que teve uma bronquiolite grave, que precisou ir para UTI, que precisa ficar entubada, hoje em dia a gente sabe que isso pode prejudicar a função pulmonar dela para sempre. Ela pode chegar a ser um adulto que não consegue ter uma função pulmonar normal. Então, mais uma coisa importante, porque eu sempre explico para os pais que as crianças, a gente tem que investir no potencial total deles, né? Eu não sei quem vai querer ser engenheiro, cantor, quem vai querer ser esportista, né? Então, eu quero preservar a função pulmonar de todo mundo e a vacina, por incrível que pareça, entra nesse combo de inúmeros fatores modificáveis que a gente pode proteger para o paciente chegar com uma boa saúde pulmonar na vida adulta. E o que é que esse vírus sincicial faz? O que é isso que a doutora Marina está falando? O pulmão é como se fosse uma árvore, né? Ele dá uma infecção naqueles bronquíolos mais pequenininhos do pulmão, onde o ar está chegando ali no finalzinho para fazer as trocas gasosas e acumula muito muco, muito catarro. Num pulmão imaturo, né, num bebê ainda com imaturo, que tem uma fisiologia respiratória, uma dificuldade para expectorar esse muco, uma maior fragilidade. Por que o bebê entra em insuficiência respiratória mais rápido? Porque ele tem uma imaturidade de todo o sistema ventilatório, respiratório, a musculatura, as costelinhas. Você tem uma alteração estrutural, anatômica, que favorece com que o bebê tenha a insuficiência respiratória, a falência respiratória muito mais rápido do que as crianças grandes. E isso impacta muito, porque um grande percentual dessas crianças vai acabar sendo hospitalizado, um grande percentual vai acabar precisando ir para uma semi-intensiva ou para uma UTI. Isso vai mobilizar a família de uma forma enorme. É um pai, é uma mãe que tem que ficar 24 horas por dia no hospital com essa criança, uma criança que precisa de fisioterapia intensiva, então vai precisar de bastante cuidados, aspiração, para poder eliminar essa secreção, esse muco, o muco espesso. Eu brinco com os pais que é uma clara de ovo pegajosa que o vírus sincicial faz e que está entupindo ali aqueles bronquíolos da criança. Então, enquanto o irmãozinho mais velho, de 4, 5 anos, está só com sintomas de um resfriado, provavelmente ele trouxe o vírus sincicial para o irmão, então está com uma catarreira no nariz, que você olha e fala assim, isso não é nada, vai passar. E, infelizmente, no bebezinho pode ser um quadro catastrófico e de muito estresse, porque essa criança vai ficar se alimentando mal, dormindo mal, com dor, com desconforto. Não tem como medir o sofrimento dessa criança e o sofrimento que vem para toda essa família e toda essa rede de apoio dessa família que está hospitalizada.
Então, acho que é importante a gente ter na cabeça que é muito importante a divulgação das formas de prevenção, porque eu tenho certeza que essa prevenção vai mudar a história natural da doença bronquiolite causada por VSR. A gente vai ter um impacto muito menor, a gente já tem estudos mostrando uma redução drástica nas taxas de hospitalização e internação, e é muito importante que não só o médico obstetra e pediatra, como os profissionais de saúde em geral, a enfermeira obstétrica, a fisioterapeuta, todo mundo, saibam e divulguem e indiquem, né, o uso da vacinação na gestação, né, no período correto para proteger bem esse bebê quando nascer, e esse grupo que tem um risco maior, né, ele também, essas crianças que foram prematuras, por exemplo, elas também vão ter indicação de receber o anticorpo monoclonal depois dos 6 meses de vida, porque a vacina que a mãe recebeu na gestação protege esse bebê por até 6 meses. Então, a gente tem que lembrar disso. Se tiver no período de sazonalidade do vírus, que geralmente é o nosso outono, começo do inverno, a gente vai ter indicação de fazer também uma proteção extra com anticorpo monoclonal. Mamães que estão gestantes, por favor, vacinem-se contra o VSR. A vacina é uma vacina segura e é uma vacina que já mostrou um impacto muito importante depois do nascimento desses bebês em vários outros países. Para você, mamãe, que não se vacinou, por favor, converse com o pediatra do seu filho, da sua filha, sobre o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório. É muito importante que você esteja protegendo o seu filho contra essa infecção.